Hoje muita gente acha que aceitar Jesus é só levantar a mão e dizer algumas palavras. Mas aceitar Jesus é muito mais do que isso. Aceitar a Jesus é tomar uma decisão de viver a vida de Cristo Jesus. O que é a obra de Deus em nós? Nós somos retirados do sono da morte. Nós somos retirados da própria morte. Nós somos retirados das trevas. É isso que Deus fez em nós. Porque a Bíblia diz que nós somos filhos da luz. E que nós devemos andar como filhos da luz. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Domingo após domingo nós temos pensado acerca desse tema, conexões transformadoras. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Já analisamos os 4 primeiros capítulos dessa carta. E hoje, com a graça de Deus, nós vamos iniciar o estudo do capítulo 5. Então hoje, no próximo domingo, nós vamos focar no capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Você que deseja acompanhar o texto bíblico aí pelo seu celular ou pela sua Bíblia física, fique à vontade, nós vamos projetar também o texto bíblico. Efésios capítulo 5, nós vamos ler os versos de 1 a 17. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 1 a 17. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria têm herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Vamos orar, curva sua cabeça, feche seus olhos. Nós precisamos compreender esse texto tão exortativo, um texto que é duro, mas que certamente vai nos corrigir e nos orientar nesse tempo. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor que o nosso coração seja mais uma vez ensinável. Querido Deus, muito obrigado por esse tempo de adoração, por esse tempo de comunhão com o Senhor, com a Tua palavra, com os nossos irmãos. Obrigado, Deus, pela vida das nossas crianças, que o Senhor continue fortalecendo, abençoando, para que elas continuem crescendo, ó Deus, de acordo com a vontade do Senhor. Ó Deus, abençoe as famílias, que o Senhor dê a elas sabedoria, discernimento espiritual, para que elas possam ensinar, ó Deus, os seus filhos a caminharem na presença do Senhor. Ó Deus, e nesse momento nós pedimos ao Senhor, fale conosco, manifeste a Tua vontade,
a tua verdade no nosso coração. Que essa palavra não esteja apenas nos nossos ouvidos, na nossa mente, mas que ela possa descer para o nosso coração e produzir frutos a 30, 60, a 100 por um, para a glória do Senhor. É que nós oramos, Senhor, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Você já se perdeu usando o GPS? Talvez você configurou o seu GPS, você colocou ali uma rota, crendo que você chegaria a um destino. Mas de repente você confiou nas direções daquele GPS. Você achou que você estava no caminho e de repente você percebeu que você estava completamente fora da rota. O problema não foi o trânsito em si, o problema foi o GPS. Ele não atualizou o caminho. Muitas vezes na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nós temos alguns problemas e dificuldades para encontrarmos a verdadeira rota, entendermos de fato e de verdade o que nós precisamos fazer. Achamos que estamos conectados, achamos que estamos no caminho certo, mas sem atualizar o mapa, sem corrigir a rota, sem seguir a direção certa, a gente se perde. Talvez você esteja perdido em muitos dos seus relacionamentos. Talvez você esteja perdido na sua maneira de compreender o reino de Deus. Talvez você esteja tão perdido que há tantos anos você é membro de uma comunidade de fé e você ainda não entendeu quais são suas responsabilidades como um verdadeiro discípulo de Jesus. Em Efésios capítulo 5, esse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo nos chama para atualizar o nosso jeito de viver a vida. Para termos conexões transformadoras, nós precisamos andar em amor, precisamos andar na luz e precisamos andar em sabedoria. Essa é a tese do apóstolo Paulo aqui no capítulo 5, dos versos de 1 a 17. Nós não fomos chamados a seguir a qualquer caminho. Nós não fomos chamados a tomarmos qualquer direção na nossa vida. Nós somos chamados a seguir a direção de Deus, a rota de Deus. Nós precisamos seguir o GPS que Deus estabeleceu para cada um de nós. E nessa rota que Deus tem para a nossa vida, há muitas pessoas que serão abençoadas através de nós. A igreja pode ser mais forte através de mim e de você. A nossa comunidade pode se tornar uma comunidade cada vez mais relevante aqui nessa cidade, quando eu e você entendermos qual é o nosso propósito, aquilo que Deus estabeleceu para nós. A carta aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo, enquanto ele estava preso em Roma. Paulo estava algemado, ele estava no cárcere. Mesmo em circunstâncias difíceis, Paulo não estava preocupado apenas consigo mesmo. Enquanto ele estava na prisão em Roma, ele estava orando e pensando na igreja de Éfeso. E Paulo pensou tanto naquela igreja, Paulo orou tanto por aquela igreja, que Paulo escreve uma carta em favor daqueles irmãos, para que aqueles irmãos pudessem aprender algumas lições. Efésios é uma carta que fala sobre a nossa nova identidade em Cristo e como essa identidade deve refletir em nossos relacionamentos. Nos primeiros capítulos, Paulo mostra tudo que Deus fez por nós. Nós fomos escolhidos por Deus, fomos salvos pela graça, unidos como um só povo em Cristo. Judeus e gentios agora formam a igreja de Cristo. E a partir do capítulo 4, Paulo começa a aplicar essa verdade na prática. Os 3 primeiros capítulos, Paulo fala da teoria, da doutrina, e a partir do capítulo 4, Paulo nos ensina como colocarmos em prática as verdades de Deus. Como cristãos, nós somos chamados a viver de forma digna da nossa vocação. E quando nós chegamos agora no capítulo 5, Paulo nos chama ainda a um desafio maior. Paulo nos chama agora a darmos um passo ainda maior.
Você que tem acompanhado essa série de mensagens, você tem sido desafiado pela palavra de Deus. Essa série Conexões Transformadoras tem nos desafiado. E agora o desafio é ainda maior. Porque agora o convite do apóstolo Paulo é que nós devemos imitar a Deus. Esse é o convite da palavra de Deus para nós. Fomos chamados a sermos imitadores de Deus, para que as nossas conexões sejam verdadeiramente transformadoras e glorifiquem a Deus. Eu e você não vamos conseguir termos conexões transformadoras ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada de fé, se nós não imitarmos a Deus. Mas o que é imitar a Deus? O que o apóstolo Paulo quer nos ensinar quando ele diz: sejam imitadores de Deus? Nós sabemos que em alguns aspectos, Deus nunca poderá ser imitado. Por exemplo, nós nunca poderemos imitar a Deus em sua soberania. Nós nunca poderemos imitar a Deus nos seus atributos incomunicáveis, como a sua autoexistência, a sua imutabilidade, a sua imensidão. Nunca poderemos imitar a Deus na obra da criação e muito menos na obra da redenção. Mas o que Paulo quer nos ensinar aqui? Qual que é o desafio de Paulo aqui para cada um de nós quando ele diz: sejam meus imitadores de Cristo, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que essa ordem de imitar a Deus vem em todas as páginas da Bíblia. Desde Gênesis, nós temos inúmeros desafios para nós, para que possamos imitar a Deus. Mas o convite do apóstolo Paulo aqui é que nós imitemos a Deus no aspecto do amor. Porque certa vez Jesus disse: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Jesus, ele deu o exemplo. E ele diz: agora vocês façam como eu fiz a vocês. Amem uns aos outros. E Paulo também, numa outra ocasião, ele disse: tenham entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Todas as vezes que a Bíblia nos chama a imitarmos a Deus ou a Jesus, jamais é no sentido de imitarmos os seus atributos incomunicáveis, mas é imitar as atitudes de Deus. E quais são as atitudes de Deus? O seu amor. O fato de Deus ter nos perdoado, Ele nos convida a perdoarmos uns aos outros. O fato de Jesus ter se doado por nós, Ele diz que nós também devemos nos doar uns aos outros, para que Ele seja conhecido, para que Ele seja visto nos nossos relacionamentos. Que bênção é termos muitos relacionamentos na nossa vida. Já parou para pensar como é bom os relacionamentos que Deus entregou a você? Como é bom as amizades, como é bom a família, como é bom o casamento. Mas Deus nos confiou tudo isso para que nós vivamos de modo digno da nossa vocação. E como é viver de modo digno ao Senhor nos nossos relacionamentos? Amando, perdoando, cuidando uns dos outros, se doando em favor da comunidade da fé. A Bíblia diz que Deus é amor, então nós devemos imitar a Deus amando. A Bíblia diz que Deus é luz e que devemos viver como filhos da luz. A Bíblia diz que Deus é verdade, então nós devemos viver de forma sábia. É nesse sentido que nós devemos refletir como que nós podemos imitar a Deus. A primeira lição que nós aprendemos aqui nesse texto é que nós imitamos a Deus por meio de conexões transformadas pelo amor. Em primeiro lugar, Paulo nos ensina aqui que nós imitamos a Deus quando nós andamos em amor. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. A grande característica do filho é imitar o pai. O filho, ele herda a natureza do pai.
E a Bíblia nos diz que nós somos filhos de duas maneiras. Nós somos filhos porque nós somos adotados à família de Deus. Mas o interessante é que quando uma família adota um filho, uma criança, aquela criança recebe o nome daquela família, mas não recebe a sua natureza. Ela não recebe a sua carga hereditária, ela só recebe apenas um nome. E nós, como discípulos de Jesus, nós somos inseridos à família da fé. A Bíblia diz que nós somos adotados por Deus. Nós não apenas recebemos o nome, mas nós recebemos também a natureza de Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos a semente de Deus. Nós somos gerados pelo Espírito Santo do Senhor. Nós somos coparticipantes da natureza divina. E nesse sentido, a nova natureza foi implantada em nós. E assim nós podemos imitar a Deus. Porque nós somos coparticipantes da natureza de Deus. E por isso nós somos filhos de Deus. Você consegue entender isso? Você antes andava desgarrado. Você era como uma ovelha perdida. Mas Deus decidiu ir ao seu encontro por intermédio de Cristo Jesus. Ele te salvou, Ele transformou a sua vida e Ele te deu uma nova identidade. E a sua identidade agora é que você é filho, é filha de Deus. E Paulo está dizendo aqui que se nós queremos ser santos, nós precisamos imitar a Deus. Aqueles que receberam a identidade de Deus não podem viver de qualquer jeito. Há um estilo de vida a ser seguido. Há uma maneira de se viver. Então, que em nome de Jesus, que você entenda de uma vez por todas, que você não pode viver do seu jeito, se assim você considera sendo um discípulo de Jesus. Há um padrão de vida, há um modelo que você precisa seguir. E esse modelo você encontra na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo aqui no verso 2, ele continua: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O verbo viver aqui, ele está no presente. Em outras versões, o verbo que aparece aqui é o verbo andar. Isso significa que nós devemos viver e andar continuamente em amor. Interessante é que o verso 1 do capítulo 5, ele não pode ser desconectado do verso 32 do capítulo 4, que é a última porção bíblica que nós estudamos. Porque lá no verso 32 do capítulo 4, Paulo termina assim: perdoando uns aos outros. Então Paulo aqui no capítulo 5, ele está nos ensinando que a primeira marca do verdadeiro amor é o perdão. Nós amamos de fato e de verdade quando nós decidimos perdoar. E por que nós perdoamos? Porque Cristo Jesus nos perdoou. Cristo Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, toda a nossa iniquidade. Ninguém pode dizer eu amo sem perdoar. Quem não perdoa não ama de fato e de verdade. Se um cônjuge diz que ama e não perdoa, ele não ama, ele está mentindo. Em qualquer relacionamento, em qualquer aspecto do nosso ser, se você decide amar, você deve também estar disposto a perdoar. Amar e perdoar são duas coisas que caminham juntas, lado a lado, não tem como desassociar. Então, como que nós vamos imitar a Deus? Eu imito a Deus quando eu exercito o perdão. Quando eu tomo a decisão de perdoar o meu irmão. Mas não é apenas aquela pessoa que você ama, que você tem interesse por ela. Mas a Bíblia vai além. A Bíblia amplia, dizendo que nós devemos também perdoar os nossos inimigos. Agora apertou, né? Esse é o grande desafio nosso. Porque amar e talvez perdoar as pessoas que estão à nossa volta, pessoas que
nos amam, é fácil. Até um ateu faz isso. Ele ama sua família, ele ama os seus filhos, ele perdoa sua esposa, ele perdoa os seus filhos. Mas a Bíblia diz que nós, como discípulos de Jesus, nós somos chamados não só a amar, a perdoar, mas somos chamados também a olhar para os nossos inimigos com amor e com perdão. Perceba que não é um amor romântico, não é um amor por palavras, não é um amor teórico, mas é um amor prático. É um amor que se transforma em ação. Não é um amor que apenas perdoa, mas é também um amor sacrificial. Porque Paulo diz, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Quem ama se entrega, quem ama se doa. Quem ama está pronto a ajudar de forma prática e objetiva. Não apenas ama com palavras, mas ama em ação. E a Bíblia diz que esse ato de Jesus, de amar e de se entregar, de se sacrificar, de se entregar como oferta, isso é agradável aos olhos de Deus. Você quer agradar a Deus com a sua vida, com a sua maneira de viver? Então, ame e perdoe, assim como Cristo nos ensina. Essa é a rota de Deus para nós. Essa é a direção que Deus estabeleceu para mim e para você. Mas como que eu e você podemos imitar a Deus? Na prática, na ação, no dia a dia. Quando você decide amar o seu vizinho, o seu irmão, o seu parente, até o seu inimigo. Quando você está pronto para perdoá-lo, pronto a procurar uma ocasião para ajudar e servir. E a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Você imita a Deus quando você é capaz de amar, quando você é capaz de servir, quando você está pronto para se doar e se sacrificar por alguém que ofende você, por alguém que machuca os seus sentimentos, alguém que fala mal de você, persegue você. Este é o amor que nós precisamos imitar. O amor com que Deus nos amou. Isso não é palavra minha, isso é palavra de Deus. Esse é o desafio de Deus para cada um de nós. Por isso que a caminhada cristã, a caminhada do discipulado, é uma caminhada com muitos desafios. Hoje muita gente acha que aceitar Jesus é só levantar a mão e dizer algumas palavras. Mas aceitar Jesus é muito mais do que isso. Aceitar a Jesus é tomar uma decisão de viver a vida de Cristo Jesus. O que é o cristianismo? É viver a vida de Jesus novamente. E é por isso que nós somos chamados por Deus a imitá-lo, a seguir os seus passos, a fazer como ele fez, amando cada um de nós, pecadores, aqueles que o ofenderam, que deram as costas para ele, aqueles que o julgaram. Jesus decidiu nos amar. Glória a Deus por isso. E você é chamado para amar o seu irmão, servir o seu irmão e perdoar o seu irmão com toda a sua força. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que nós imitamos a Deus por meio de conexões transformadas pela luz. O verso 8 nos diz, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor, vivam como filhos da luz. Paulo aqui vai mostrar que se você é salvo, se você é filho amado de Deus, você não pode mais sustentar um estilo de vida que faz parte daqueles que não conhecem a Deus. Você não pode viver como os gentios. Você não pode viver como os ímpios. Você não pode viver como o mundo. Você precisa viver em novidade de vida. Mas infelizmente hoje nós temos visto uma igreja que quando você olha para ela, você não vê diferença com o mundo. Você olha para alguns cristãos, o comportamento é o mesmo.
do mundo. Não há novidade de vida, não há testemunho, não há santidade, não há compromisso com Deus. Ouvem as mesmas músicas que o mundo ouve. As festas de casamento são parecidas, idênticas com as festas do mundo. É uma bagunça. Não há mais o padrão de Deus na família, no lar, na casa, porque estão desconectados de Deus. Querem ser chamados de cristãos, mas não querem imitar a Deus. Querem ser reconhecidos como discípulos de Jesus, mas não querem carregar a cruz. Não querem assumir o preço do discipulado. A palavra de Deus nos diz que os crentes, aqueles que foram chamados por Deus, eleitos por Deus na eternidade, são chamados e reconhecidos como santos. E por que os crentes são chamados de santos? Porque são herdeiros de Deus. E eles são filhos da luz. O apóstolo Paulo, nos versos 3 e 4 desse capítulo 5, ele diz que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não seja nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, por isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação, de graças. Esse é o padrão que nós devemos seguir. Não podemos viver na imoralidade sexual, não podemos viver na impureza ou na avareza. E Paulo aqui ele está falando de duas categorias de pecado. No verso 3, Paulo está falando da categoria dos pecados sexuais. Paulo está tratando da condição do homem sem Deus, que vive no contexto da imoralidade sexual. Paulo está descrevendo o mundo da sua época. E nós sabemos que não mudou muita coisa dos dias de Paulo e dos nossos dias. Há uma decadência moral, uma perversão no coração do homem. Isso não é uma coisa nova. O mundo de Paulo, o mundo que Paulo estava inserido, é um mundo decaído, corrompido nessa área sexual. E nós sabemos que não mudou muita coisa. Talvez poderíamos dizer que até piorou. A infidelidade conjugal era a prática constante e comum no mundo romano, no mundo grego. Esse era o contexto em que Paulo estava inserido, o contexto de imoralidade, de decadência, de prostituição, de impureza. E Paulo chega a dizer que esses tipos de pecados são inconvenientes, porque não convém aos santos, e que a igreja não pode estar misturada com esse tipo de prática. Nós não podemos viver como o mundo vive. A sua vida sexual, a sua sexualidade precisa ser sadia. Precisa ser de acordo com a palavra de Deus. Não pode fazer parte da nossa vida a pornografia. Não pode fazer parte da nossa vida a infidelidade conjugal. Nós somos discípulos de Jesus e Paulo diz, isso não convém a vocês, não convém aos santos. Esses pecados não podem entrar pelos portões da igreja. O povo de Deus não pode viver nesse estilo de vida. E a imoralidade era algo tão sério na época de Paulo, que na cidade de Corinto havia um templo dedicado à deusa do amor, Afrodite, onde ali reuniam as prostitutas cultuais. A prostituição naquela época era um ato sagrado, fazia parte da religião. E Paulo diz que essa prática da imoralidade não deve ter espaço na vida dos filhos de Deus. E no verso 4, Paulo passa a falar de outro pecado tão grave, como o pecado da imoralidade sexual, que é o pecado da língua. Às vezes nós, religiosos, nós damos mais ênfase no pecado sexual do que no pecado da língua. Já parou para pensar sobre isso? A igreja geral é especialista em condenar os pecados da área sexual. Mas às vezes esquece
que o pecado da língua é tão sério quanto o pecado da imoralidade sexual. Você já parou para pensar que uma palavra que você diz na hora errada, de forma errada, pode machucar alguém? Você já parou para pensar que você pode derrubar alguém que está caminhando com Jesus por uma palavra maldita? Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. Mas às vezes nós não proferimos palavrões. Você pode estar dizendo aí, mas eu não digo palavras torpes, palavras grosseiras. Mas talvez você dá atenção para esse tipo de coisa. Você liga a sua televisão e você põe lá naqueles programas humorísticos que falam palavrões, que contam histórias imundas, e você dá ibope para isso. Você acha que você está certo, que você não está errado fazendo isso. Às vezes nós estamos dando ibope para aquilo que é tão desnecessário. Aquilo que purifica, aquilo que traz maldição para a nossa vida, para a nossa casa. Aquilo que fere os nossos princípios. Deus não nos chamou para vivermos na impureza. E o conselho de Paulo aqui é: avalie as suas palavras. Nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Tiago, ao escrever a sua carta, ele diz que uma palavra nossa pode provocar um grande incêndio. Um incêndio irreparável. Muitas vezes nós provamos isso, as palavras indecentes, as palavras imundas, quando nós damos guarida a tipos de conversas, a vídeos, a coisas que presenciamos nas redes sociais. E muitas vezes nós deleitamos quando as pessoas contam esse tipo de piadas. Palavras torpes, enquanto deveríamos ter palavras sadias. Queridos, Paulo aqui ele não está condenando o viver de uma forma alegre. Paulo não é contra a alegria da vida. O que Paulo está condenando aqui é a utilização de palavras sujas, imundas. Palavras inconvenientes ou palavras que não edificam, palavras que ferem as coisas de Deus. E o conselho de Paulo é: não viva assim. Retire do seu vocabulário essas tais palavras. Por favor, pai, mãe, cuidado com as palavras que você profere na sua casa. Já conversei com tantos adolescentes e a maioria aprendeu os palavrões em casa, no seu convívio familiar. Palavras que não convêm ao povo de Deus. E Paulo diz que nós devemos fugir dessas coisas, porque essas coisas entristecem a Deus. E Paulo diz que isso não convém aos filhos de Deus. E no verso 5, Paulo diz: fiquem sabendo disto. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não é que Paulo está dizendo que se você teve um pensamento impuro, você já está no inferno. Não é isso que Paulo está dizendo. Porque se fosse assim, nenhum de nós chegaríamos no céu. O que Paulo está dizendo aqui é que se existe uma pessoa que se diz cristã, que se diz convertida, e que é cativo, prisioneiro do pecado sexual, da pornografia, da impureza mental, da prostituição, da lascívia, das palavras imorais, essa pessoa está enganando a si mesma. Essa pessoa não conheceu a Deus. E a Bíblia diz que essas pessoas não herdarão o reino de Deus. E por quê? Elas não vão herdar o reino de Deus. Porque Deus não nos salvou no pecado, mas Deus nos salvou do pecado. Deus te salvou para que você viva uma vida de retidão. A palavra pecar significa errar o alvo. Quando você peca, você está errando o alvo que Deus estabeleceu para você. Então, qual é a vontade de Deus para nós? É que nós
acertemos mais o alvo e erremos menos. É tempo de acertar o alvo. É tempo de fazer a vontade de Deus. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, aquilo que muitas pessoas nos dias atuais não querem ouvir. Paulo diz: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Não é invenção do pastor Felipe, é a palavra de Deus. Hoje muitas pessoas diriam, mas a Bíblia é pesada, né? Essa Bíblia é retrógrada. Os tempos mudaram. Os dias são outros. Os pecados se adaptaram na sociedade contemporânea. Não. Não é assim que nós cremos. Essa é a verdade de Deus para nós. Deus é muito claro. Esses pecados nos afastam do reino de Deus. E eu quero ser bem sincero com você. Se você está preso num desses pecados, você precisa pedir a Deus a libertação. Você precisa se humilhar na presença de Deus. Você precisa reconhecer que você é pecador e que sem Deus você está perdido na sua própria miséria. Porque pode acontecer, como o apóstolo Paulo já diz no passado, que Deus pode entregar você a sua imoralidade. E quando Deus fizer isso, você estará perdido. Porque é assim que Deus trata o pecado. Deus é justo. O Deus que nós amamos, o Deus que nós reunimos aqui neste lugar para cultuar, é um Deus santo. Ele não faz vistas grossas ao pecado. Sede santos, porque eu sou santo. E quem permanece nessas práticas está dando uma clara evidência de que não nasceu de novo. Porque a Bíblia diz que quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Não vivam como os filhos da desobediência. Marta Suplicy, em seu livro, Conversando sobre o Sexo, ela diz que quando uma pessoa está atravessando o problema de culpa, devido a um adultério, a uma fornicação ou a homossexualidade, a pessoa vai procurar um terapeuta, um conselheiro. Ela diz que o grande problema não é o ato em si, não é a prática, mas é a culpa. E ela ensina no seu livro, e a tese do seu livro é essa: remova a culpa e o seu problema será resolvido. Simples demais. Remova a culpa e o problema será resolvido. Mas a Bíblia é mais profunda. A Bíblia diz que Deus se importa com a prática, com o ato. Nós não podemos aliviar a nossa consciência, dizendo, não, eu preciso mesmo remover essa culpa, porque assim que eu remover essa culpa do meu coração, eu vou me sentir curado. Não. A Bíblia diz que você precisa confessar o seu pecado. Você precisa abandonar o seu pecado. Você precisa dizer a Deus onde você errou. Precisamos abandonar as antigas práticas. É assim que diz a palavra de Deus. O mundo quer aliviar a consciência, mas Deus quer livrar a nossa alma do inferno, que é algo muito mais sério. Não seja movido por essa sociedade, mas seja movido pela verdade de Deus. O mundo diz, remova a culpa, acabe com a culpa e você não vai ter mais problemas. E Paulo vai dizer que agora que nós devemos produzir frutos da luz. Frutos da luz. Aqui nós temos algumas responsabilidades. Porque a Bíblia diz que nós somos filhos da luz. E que nós devemos andar como filhos da luz. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Vejam que
eles não estavam em trevas. Eles eram trevas. Eles não estão na luz, eles são luz. Você consegue entender isso? Você é um luzeiro de Deus aqui nesse mundo. Não viva como no tempo da ignorância. Agora que Jesus mudou sua vida, transformou sua vida, você não só está na luz, mas você é luz. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. A luz de Deus tem brilhado na sua vida. Você tem sido um grande farol de Deus. Por onde você passa, as pessoas conseguem enxergar a luz de Deus em você. Que em nome de Jesus, que nós sejamos verdadeiramente a comunidade da luz. A comunidade que brilha nesse mundo, que faz diferença aqui nessa terra. E o que isso significa? Significa que agora eu devo viver de acordo com aquilo que eu sou. E Paulo está dizendo que você é luz. E o que a luz representa? Primeiro, a luz purifica. Segundo, a luz ilumina. Terceiro, a luz aquece. Quarto, a luz aponta a direção. Quinto, a luz avisa sobre os perigos. E sexto, a luz gera vida. E Deus nos chamou para sermos a luz. E se você é luz, essas marcas precisam estar presentes na sua vida. Precisam estar presentes na minha vida. Viver na luz, como filhos da luz, significa viver uma vida íntegra, transparente, onde você não aparenta ser o que você não é. Você vive de forma transparente. No verso 13, Paulo vai dizer que o pecado não pode ficar oculto diante da luz. Ele vai dizer no verso 13, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Deus é luz, a palavra de Deus é luz, a igreja é luz. E quando nós entendemos isso, nós reprovamos as trevas. A igreja de Deus não pode deixar as coisas encobertas, debaixo do tapete. As coisas precisam ser manifestas. Então, que em nome de Jesus, se há algum pecado na sua vida, traga para a luz. Se arrependa. Se converta dos seus maus caminhos. Abandone essas práticas imorais. Hoje um aconselhamento, ele se torna um aconselhamento pastoral efetivo. Quando o discípulo de Jesus, ele entende que ele precisa trazer para a luz aquilo que ele está escondendo. E quando nós aconselhamos, traga para a luz, a cura vem. Porque Deus é a verdade. Deus ama a verdade. Pare de viver uma vida de mentiras. Viva a verdade de Deus. Não seja apenas um teólogo que arrota a teologia, que entende a palavra de Deus de trás para frente. Mas seja alguém de fato que conhece, pratica as Escrituras. Viva na luz. Viva na verdade. Paulo vai dizer aqui para nós, no verso 14. E Paulo vai mencionar aqui um dos hinos da igreja primitiva, que mostra a obra da conversão na nossa vida. No verso 14 ele diz: por isso é que se diz, desperta você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Paulo está dizendo aqui que a conversão é como um despertar do sono. A conversão é o despertar da morte. Olha que coisa maravilhosa. O que é a obra de Deus em nós? Nós somos retirados do sono da morte. Nós somos retirados da própria morte. Nós somos retirados das trevas. É isso que Deus fez em nós. Quando Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Nós estávamos no sono profundo. Mas Cristo nos despertou. Nós estávamos nas trevas e Cristo nos conduziu para a luz. Para que assim nós possamos viver. Desperte você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos.
e Cristo o iluminará. A última lição que nós aprendemos aqui é que nós imitamos a Deus por meio de conexões transformadas pela sabedoria. Finalmente aqui Paulo apresenta o último modelo de como nós podemos imitar a Deus. Imitar a Deus é andar em amor, imitar a Deus é viver como filhos da luz, imitar a Deus é andar em sabedoria, conforme os versos 15 a 17. E o que é andar em sabedoria? Em primeiro lugar, andar em sabedoria é quando você tira o maior proveito do seu tempo. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivam. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. O conselho de Paulo aqui é: aproveite as oportunidades. Porque as oportunidades, elas chegam e vão embora. Agarre as oportunidades. Você já percebeu que para todo mundo o tempo de 24 horas é o mesmo? Tem muita gente que diz assim: não, eu estou sem tempo. Mas ele tem o mesmo tempo que os demais. E algumas pessoas aproveitam as oportunidades e outras as desperdiçam. Tempo perdido não tem como recuperar. E é por isso que o conselho de Paulo aqui é claro: aproveite as oportunidades. É como se Paulo estivesse dizendo: use seu tempo de forma sábia. Seja sábio no seu lar, seja sábio no seu casamento, seja sábio nos seus negócios. Seja sábio na sua vida com Deus, seja sábio nas suas devocionais, seja sábio nas oportunidades de testemunhar o Evangelho. Certa vez um homem cego foi curado pelo Senhor Jesus. Mas antes da cura, chegaram para aquele homem chamado Bartimeu e disse assim: ó, Jesus está passando por aqui. E quando Bartimeu ouviu essas palavras, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa foi a última vez que Jesus passou por aquela região. Jesus não voltou àquela região. Mas Bartimeu, ele aproveitou a oportunidade, ele agarrou a oportunidade. Ele gritou: Senhor, tem compaixão de mim. E Jesus parou e curou aquele homem. Imagine se Bartimeu não tivesse aproveitado a oportunidade. Talvez ele não seria curado. Jesus não voltou mais àquela cidade. Quantas vezes nós desperdiçamos tempo? E tempo é sagrado. Quantas vezes nós ficamos falando e falando nada, conversando e conversando nada. O tempo é precioso e Deus nos concede para aproveitarmos cada oportunidade. Então, quando Deus colocar uma pessoa próxima de você, aproveite a oportunidade. Fale do amor de Jesus. Manifeste amor. Perdoe. Viva como verdadeiro filho da luz. Aproveite as oportunidades. Viva de forma sábia. Para que assim nós tenhamos conexões transformadoras. Conexões para a glória de Deus. As pessoas sábias discernem a vontade de Deus. O interessante é que essa foi a oração que Jesus fez: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Descobrir a vontade de Deus é a coisa mais importante da vida. Uma pessoa feliz e realizada, ela entende que quando ela vive a vontade de Deus, acabou. Ela não precisa de absolutamente mais nada. Seja sábio. Aprenda a discernir o reino de Deus conforme a vontade do Senhor. Seja inteligente para olhar para a vida, para as pessoas, para cada uma das oportunidades. Eu fico imaginando aquela grande decisão que Ashburn Green Simonton, o pai do presbiterianismo, tomou lá nos anos de 1857, antes mesmo de vir para o Brasil. Aquele jovem já formado em direito nos Estados Unidos, decidiu firmemente
vir para o Brasil e evangelizar essa terra. O Brasil, na época, tinha várias epidemias. Inclusive, Simonton depois morreu, muitos anos à frente, por causa da febre amarela. E eu fico imaginando as pessoas ali aconselhando: que isso, Simonton? Você é um jovem bem-sucedido. Você é recém-formado aqui nos Estados Unidos. Seu pai é deputado aqui na nossa nação. Você é de uma família rica. Você vai abrir mão de tudo que você tem para ir para uma terra que você nem conhece. Mas assim Simonton fez. Em 1859, dia 12 de agosto, ele chegou aqui na nossa terra. Evangelizou as pessoas que aqui estavam e construiu um grande legado. Um jovem que aproveitou a oportunidade que passou diante dele. E o interessante é que ele registrou uma frase, e essa frase ainda ecoa na história. Ele diz assim: a maior loucura na vida de um homem, ainda que cercado de vantagens, é estar fora da vontade de Deus. O lugar mais seguro na vida de um homem, ainda que cercado por perigos, é estar no centro da vontade de Deus. Simonton entendeu isso. Eu posso estar cercado por ameaças, eu posso estar cercado por enfermidades, por doenças, mas eu estou no centro da vontade de Deus. Isso é tudo para mim. Que em nome de Jesus, você aprenda a viver no centro da vontade de Deus. Esse é o lugar mais seguro que você pode estar. É no centro da vontade de Deus que você vai experimentar o poder de Deus. Você vai experimentar o mover de Deus. E você vai ser direcionado pelo Senhor a viver conexões transformadoras. Eu gostaria de encerrar fazendo algumas perguntas ao seu coração. E eu gostaria que você fosse muito sincero a cada uma dessas perguntas. Agora é hora de você olhar para si mesmo, para dentro de você. É hora de você enxergar você mesmo. Você tem imitado a Deus? Você tem andado em amor, perdoando e se doando às pessoas? Qual foi a última vez que você abençoou alguém nessa última semana? Ou nesse último mês? Qual foi a última vez que você serviu alguém com todo amor, com toda dedicação, e que você encontrou prazer nisso? Qual foi a última pessoa que você serviu de forma generosa e quem sabe até sacrificial? Você tem fugido da impureza sexual? Você tem resistido às tentações? Como você tem lidado com os pecados da língua? Você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem lhe dado? Você está vivendo o centro da vontade de Deus? São perguntas que só você pode responder. Mas seja sincero. Porque Deus está lendo seu coração. Deus sabe o que se passa na sua alma. Que em nome de Jesus, que possamos nos arrepender verdadeiramente. Que possamos colocar a nossa vida no altar do Senhor nesse momento. A transformação que recebemos em Cristo não pode só ficar dentro de nós. Ela precisa aparecer nas nossas conexões diárias, nos gestos, nas conversas, nas decisões. E que hoje você saia daqui decidido a viver relacionamentos que refletem o amor, a luz e a sabedoria de Jesus. Porque conexões transformadoras transformam vidas. E Deus nos chama a sermos agentes de transformação. Que Deus possa usar a sua vida, o seu testemunho. Que Jesus seja de fato conhecido através de você, para a sua glória e para o seu louvor. Se coloque em pé onde você está, por favor.
Nós somos filhos da luz. Deus nos tirou das trevas. Isso custou muito para Jesus. Custou o seu único filho, para que a sua luz pudesse brilhar em nós. E a minha oração é que a luz de Cristo brilhe sobre você, brilhe sobre a sua casa, brilhe sobre os seus relacionamentos. Que a luz de Cristo seja tão visível sobre você, que as pessoas tenham o desejo, o anseio de experimentar também dessa luz. Que Deus guarde o seu coração de toda impureza. Que Deus purifique os nossos lábios. Que Deus nos converta dos nossos maus caminhos. E que a santidade de Deus seja uma realidade em nós. Para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, muito obrigado pela palavra bendita do Senhor. Uma palavra forte, uma palavra que nos corrige, que exorta o nosso coração com amor. E nós queremos, ó Deus, presenciar agora os frutos do arrependimento. Se por acaso, ó Deus, há alguém aqui que ainda não tem andado na luz, que em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor faça dissipar, ó Deus, as trevas e faça nascer a luz do Senhor sobre esta vida. Ó Pai, nós cremos que o Evangelho do Senhor é o poder que nos transforma e nós precisamos ser transformados diariamente. Nós colocamos diante do Senhor a nossa mente, o nosso coração, colocamos diante do Senhor a nossa língua, a nossa boca. E pedimos ao Senhor, ó Deus, humildemente, Senhor, tem misericórdia de nós. Tire de nós, ó Deus, aquilo que não convém. Ó Deus, que a luz do Senhor brilhe sobre nós. Que o nosso coração esteja sempre voltado, ó Deus, para a vontade do Senhor. Nós queremos viver a vontade do Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. Ó Deus, que em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando os teus filhos. Dê forças, ó Deus, para a tua igreja, para que através dela, ó Pai, conexões transformadoras aconteçam. Ó Pai, nós queremos ser usados pelo Senhor. Nós queremos ser movidos pelo poder do Senhor. Por isso, Senhor, nos dê discernimento espiritual, nos dê sabedoria, para que possamos olhar para a vida com os olhos do Senhor. Livra-nos, ó Deus, das nossas próprias vontades. Livra-nos, Senhor, daquilo que traz, ó Deus, impureza ao nosso coração. Que o Senhor venha nos libertar em nome de Jesus. Que a tua igreja, Deus, receba a libertação que só Jesus pode oferecer. Ó Deus, que aquele que está vivendo na mentira, ó Deus, possa trazer à luz, ó Deus, os fatos, que não vem esconder, ó Pai, aquilo que está colocando no íntimo, ó Deus, da alma, mas que em nome de Jesus, que haja, Deus, mudança, que haja transformação, conversão genuína para a honra e glória do teu santo nome. Ó Deus, fique conosco, continue nos abençoando, e que a doce graça de Jesus, essa graça que nos restaura, essa graça que nos perdoa, continue, ó Deus, sendo abundante sobre nós, para a honra e glória do teu santo nome. É que nós oramos, Senhor, agradecidos por tudo, em nome de Jesus, amém.